vou gravar no computador. E, pessoal, tivemos um probleminha, tivemos que vir para o Zoom. Então, eu vou deixar aqui o link, quem quiser entrar. Vou só pedir para quem entrar pelo Zoom, mutar os seus microfones, tá, gente? Então, se tiver alguma pessoa que for assistir pelo Zoom, só ter esse cuidado de estar mutando o microfone. E vamos reiniciar, né? Vou pedir para novamente Renata Gashman, daqui por isso, a gente vai conversar aqui. Ela está, então, apresentando para a gente a neuropsicologia. Sim. Fala para a gente um pouquinho Sim. sobre a neuropsicologia, o que é, né? Como que funciona. A gente tinha falado para quem estava antes, né? Mas iniciando, Sim. então vamos reexplicar aí rapidamente para o pessoal que de repente está pegando de agora. Beleza, Pamela. Você consegue fixar lá no Instagram o link? Vou fixar. Porque eu não sei, né? Às vezes tem gente que não consegue. Já está fixado. Beleza. Então, vamos lá. Estou respondendo aqui também. O pessoal estava perguntando, cadê vocês? Sumiram do Instagram? Aí estou aqui respondendo aqui. Então, vamos lá. A neuropsicologia, né, ela foi criada aí a partir do momento que médicos, né, psicólogos, anatomistas, eles começaram a perceber que havia uma relação entre o comportamento observável. Vou pedir para o pessoal para fechar o microfone aí, ou a gente pode fechar também, né, Pamela? Já estou fechando aqui do pessoal, pode ficar tranquila. E aí, comportamentos observáveis, né, que precisavam de uma explicação cerebral. E aí é aí que vem a neuropsicologia, né, falando para a gente uma forma de compreender o paciente, a pessoa, né, as condições e as dificuldades, né, que esse paciente tem no dia a dia, com uma explicação que é cognitiva, neurológica. Né? Por quê? Porque através de alguns exames de neuroimagem, a gente não consegue ver algumas questões cognitivas, o funcionamento do cérebro, né? Quando tem uma dificuldade aí, numa transmissão, em outra, os exames de neuroimagem não nos mostram, eles nos mostram questões relacionadas às estruturas. Se tem uma estrutura danificada, né? Se tem uma estrutura comprometida, mas às vezes a função cognitiva ela já começa a ter uma dificuldade, algum problema antes mesmo de afetar essa estrutura. Então a neuropsicologia ela vem com esse objetivo, né? Qual é o comportamento do paciente, do indivíduo que traz prejuízos para ele, um comportamento patológico, um comportamento disfuncional que a gente chama, né? Que não é funcional, que não está dando certo no seu dia a dia. Quais são as questões cognitivas e neurológicas que podem estar afetando esse processo, esse comportamento, né? E aí que a neuropsicologia entra. Você perguntou quando, né, procurar. É basicamente quando a gente identifica um problema, né? Quando eu identifico uma dificuldade. Pode ser no ambiente social, né? Nas minhas relações sociais, pode ser com relação à minha personalidade, pode ser com relação às minhas funções mesmo, para estudar, para trabalhar, eu estou encontrando dificuldade na memória, na atenção, eu vejo que eu não consigo aprender, eu tenho dificuldades profissionais em relação a alguma situação. Normalmente os médicos encaminham também, as escolas, né, encaminham as crianças também, a família quando percebe, às vezes é o segundo, terceiro filho, então já percebe que tem uma diferença em relação ao primeiro e busca também
a neuropsicologia para compreender se isso está dentro do que é esperado para aquela idade ou não, né? Porque através dos testes aí a gente consegue entender o que está dentro do parâmetro esperado do desenvolvimento ou não, o que está fora, o que está muito melhor, muito avançado ou muito prejudicado, né? Muito atrasado também. E em ambiente hospitalar também isso é muito utilizado, né? Pós-traumas, né? Às vezes acidentes, traumas neurológicos, né? A neuropsicologia ela é muito vasta aí. E o que eu estava falando quando a gente foi interrompida lá é que a neuropsicologia ela ultrapassa, assim, ela perpassa todas as áreas da psicologia mesmo, né? Essa semana você está trazendo as lives sobre as abordagens da psicologia. E eu acredito que a psicologia ela está em diversas áreas aí, né? Ela pode ser utilizada em diversos contextos, em outras terapias, em outras abordagens, porque às vezes o profissional ele está caminhando com o seu paciente, em algum momento ele percebe que tem um entrave, né? Aquele paciente não consegue evoluir, já utilizou outras técnicas, às vezes já até encaminhou para um outro profissional com uma outra abordagem para tentar evoluir o processo e não consegue, né? E aí a avaliação neuropsicológica ela vem para isso, para entender por que aquele comportamento, por que aquele paciente não consegue evoluir naquele sentido, né? Às vezes tem algum comprometimento mesmo que é neurológico, que é cognitivo, para que interfere, né? Que está interferindo aí no processo, né? No comportamento dele, Sim. entendeu? E a Dani até, né, uma colega nossa, a gente Uhum. Olga estava na live e ela fez uma pergunta que a gente até já tinha pensado em fazer essa pergunta aqui, mas que eu achei super pertinente, que é Sim. qual é a idade mínima, né? Qual é a idade mínima para eu encaminhar para um neuropsicólogo fazer uma neuroavaliação, né? Uhum, a partir de que idade, né? Então, hoje, Pamela, a gente tem testes assim desde muito novinho, assim, desde neném mesmo, meses. A gente já consegue fazer uma avaliação de como que está o desenvolvimento, né, daquele paciente. Então, a neuropsicologia ela já começa desde a tenridade mesmo. Forçar para que não comer mais. Você já É, Só um se minutinho, forçar. então, tem alguém aqui que não. Mas da próxima vez você não poderia tá desde a fase pegar, assim, bem novinho, bem novinhos. Aham. Porque os testes eles vão dizer exatamente isso, né? Esse paciente ele está evoluindo de acordo com o que é esperado, né, para o desenvolvimento infantil. Os mais novinhos, né, está relacionado com o desenvolvimento motor, né, o desenvolvimento mais basal aí, né, da cognição, mais primitivo mesmo, que são os nenéns, né, recém-nascidos. Mas a gente tem testes aí desde os mais novinhos mesmo. Então, a avaliação ela é para toda a idade, né? Desde os bem novinhos até idosos, né? Tudo isso. Alguém acabou de fazer uma pergunta aqui no grupo, perguntando se a neuropsicologia trabalha com crianças que têm tiques. Sim, sim, sim. A gente precisa entender o que está acontecendo, né? O Uhum. que pode estar acontecendo para que esse tique se manifeste, né? Então, a gente precisa avaliar para entender se é uma questão de ansiedade, né? A avaliação neuropsicológica, ela vai trazer uma orientação, né? Eu costumo dizer que ela direciona o nosso tratamento, ela direciona a nossa atuação enquanto profissional, né? Ela é utilizada para o diagnóstico, mas ela é utilizada muito para o prognóstico aí, né? Para a gente ver como que a gente vai trabalhar, qual que é o planejamento que a gente vai ter. Então, assim, às vezes a gente está trabalhando com um paciente que a gente acredita que é uma ansiedade aí relacionada a esse tique, mas quando a gente vai avaliar, a gente percebe que não, né? Que pode estar relacionado com alguma outra situação, que pode ser também uma estereotipia, né? Que é diferente do tique, né? Que a gente encontra as estereotipias aí
em pacientes autistas, né, com o transtorno do espectro autista, que já é Vamos explicar para o pessoal o que que é estereotipia, né? É um comportamento que se repete, né? Isso. Sem ser necessariamente um tique que a pessoa não tem controle sobre ele. Seria uma explicação. Isso aí, mais tranquilo, né? Isso aí. Beleza. Isso aí. O tique, ele pode ser uma reação nervosa também, né? Normalmente ele está relacionado, né, com uma reação nervosa. A estereotipia, ela é um comportamento que vem para uma autorregulação aí, né? Quando o paciente ele não tem controle mesmo, isso que você está falando, né? É involuntário, né? Uhum. O tique ele também é involuntário, mas ele está relacionado com outras áreas aí da personalidade, né? Da ansiedade, Por né? exemplo, seria como se uma estereotipia é quando eu me balanço, e um tique, Isso, por exemplo, quando um músculo se contrai sem o meu isso, desejo, né? isso, melhor, isso aí, Beleza. né? Para o pessoal entender a diferença entre um e outro, né? Ah, sim, um exemplo mais prático, ótimo, isso aí. Beleza. E ótimo, né? Então não tem idade, qualquer idade, bebezinho aí pode buscar, né? Aí fala, Sim. gente, o que que o neuropsicólogo então ele faz? Ele só vai fazer esse diagnóstico e vai encaminhar então esse paciente para um outro profissional que vai dar continuidade à necessidade, né, de tratamento, ou então Uhum. o próprio neuropsicólogo é quem trata. Então, o neuropsicólogo, ele pode tratar também, porque para a gente ser neuropsicólogo, a gente precisa já ter a formação de psicologia, né? Existem as pós-graduações aí, e aí, normalmente, um neuropsicólogo, normalmente não, né? Sempre ele é psicólogo, mas a neuropsicologia ela também pode ser uma pós-graduação de outras áreas. Eu conheci já pedagogos que fizeram neuropsicologia, Ah, né? é? Hum. Que aí fala-se, né, na neuropsicopedagogia, né? Hum. É aberto para outros profissionais. Porém, alguns testes, né, a maioria dos testes que a gente utiliza, eles são restritos a psicólogos. Uhum. Então, é importante que se tenha aí, né, dependendo do que você vai investigar, é preciso que seja psicólogo, porque você vai precisar aplicar testes específicos, né? Uhum. Então, normalmente o neuropsicólogo, ele faz essa avaliação e ele pode tratar, né? Ele pode trabalhar também com reabilitação cognitiva ou com alguma área aí, com alguma abordagem. E aí, se aquela abordagem ela for direcionada no resultado da avaliação, esse profissional ele pode dar continuidade a esse tratamento, sim. Mas Uhum. ele também pode trabalhar só com avaliação e encaminhar, né? Encaminhar para o profissional que for necessário. Assim, normalmente a avaliação ela traz indícios sobre a linguagem, então normalmente a gente encaminha para o fono também, né? É um trabalho multidisciplinar. Uhum. Em relação à motricidade, a questões de atividades da vida diária, então a gente encaminha para o terapeuta ocupacional quando é necessário. A Uhum. gente encaminha para a pedagogia também, por questões de aprendizagem, né, para a medicação, para o médico, né, quando precisa de uma intervenção medicamentosa. Uhum. Então, através da avaliação, se tem aí vários ramos para reabilitar, para tratar esse paciente, e aí o resultado ele vai dar esse direcionamento. Mas o neuropsicólogo também trata, né, ele também faz esse processo, né, de tratamento aí. Deixa eu ver se eu entendi também, tá, Renata? Vamos lá. Aham. Eu observei que ou eu ou meu filho tem alguma questão, tem alguma dificuldade, e aí eu vou procurar o neuropsicólogo para ele fazer essa avaliação para ver se essa questão tem, né, realmente isso que eu estou observando é isso mesmo, né? Tem alguma questão neurológica Sim. envolvida ou não, né? Aham. E aí, se tem essa questão neurológica envolvida, o próprio Uhum. psicólogo ou ele vai tratar, vai fazer uma reabilitação, ou ele vai encaminhar para o profissional que é mais adequado, né?
Isso. Então, ou seja, a neuropsicologia ela tem um protocolo para poder fazer, né? Quando Sim. um paciente lá no seu consultório, você já sabe, você pela idade ou pelo perfil, você vai criar ali uma avaliação que é protocolar. Sim, Isso? isso aí. A gente tem vários testes, a gente tem, né, vários instrumentos aí de rastreio, vários questionários, e aí a gente precisa ver de acordo com a idade, de acordo com a especificidade daquele paciente, de acordo com a demanda. O paciente chega e a gente faz essa avaliação inicial com a anamnese, que é aquela entrevista mais longa, né, desde a infância até a idade atual, com todas essas informações para nortear o nosso protocolo. Então, sim, a gente vai construir um protocolo ali, um plano de intervenção para a gente atuar. Quais testes eu vou utilizar, né? Quanto tempo, né? Isso é uma coisa importante a falar também. A avaliação neuropsicológica, ela não é tão breve, né? Ela normalmente 6 a 7 sessões, podendo chegar até 10 sessões ou mais, né? Isso é muito relativo aí, depende do profissional, Uhum. mas ela é um processo longo, né? Onde eu preciso aplicar testes, às vezes chamar outro familiar, né? Quando é criança, a gente precisa falar com a família, a gente precisa falar com a escola, né? Eu gosto a gente busca todas os ambientes que aquele paciente se encontra, né? Convive, a gente tenta fazer esse rastreio maior junto com o comportamento, e o teste ele é só um meio aí, né, para nos ajudar nessa avaliação, nessa observação. Então, o teste ele não é o fim do processo, ele é o meio. A gente precisa linkar com tudo isso e faz parte do protocolo, né? Todos os testes que a gente vai utilizar, os instrumentos que a gente vai utilizar, quem que a gente vai recorrer para ter mais informações. Uhum. Então, tem sim esse protocolo que é construído de maneira individualizada. Cada paciente tem um protocolo diferente, Uhum. né? E vamos supor que eu fiz uma avaliação neuropsicológica, né, neurocognitiva, quando eu tinha uma idade. Depois de Uhum, um tempo, eu preciso refazer essa avaliação. Existe uhum, necessidade? Tipo assim, a avaliação é para o resto da vida? Não? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer essa avaliação novamente? Porque, uhum. né, pode ser que é um processo longo, né? Tem um resultado, mas a gente sabe que uma pessoa ela pode mudar com muita frequência, né? E Sim. o hábito dura, quanto tempo essa avaliação vai durar? Então, a gente costuma orientar que ele seja reavaliado depois de um ano e meio, para a gente verificar as evoluções ou os atrasos aí, depois que a gente faz essa primeira avaliação. Por quê? Porque a partir da avaliação a gente vai traçar esse plano terapêutico, né? Avaliamos e entendemos não só qualitativamente, mas quantitativamente em números, qual que são as dificuldades, né? Quais são as forças e as fraquezas desse paciente. A partir daí a gente precisa intervir, né? É importante que haja as intervenções. Então, assim, melhorei, né? Beleza. Mas é importante, alguns pacientes não voltam para a reavaliação, né? Mas é importante a reavaliação para a gente entender quanto melhorou, quanto evoluiu, né? Dá para evoluir mais? Às vezes, num comportamento que é observável, a pessoa está satisfeita e evoluiu o suficiente aí para ela. Mas com a avaliação, a gente consegue ter esse parâmetro, né? Essa medida de saber quanto evoluiu, o que precisaria fazer a mais ou não. Ou está ótimo, é isso mesmo, toda a intervenção que você fez foi ok, positiva, Uhum. e, e precisa de uma manutenção? Não precisa, né? Então, assim, é importante para a reavaliação, ela é importante para isso, para a gente direcionar quais são, a longo prazo, os próximos passos, né? É importante reavaliar, sim, é muito importante. Depois de um ano e meio, então. Um ano e meio,
com intervenções, né? Sem intervenções, isso aí com certeza. Por quê, Pamela? É bom a gente dar um intervalo por conta do que a gente chama de quando o paciente ele adquire uma aprendizagem aí do teste, né? Então a gente precisa dar esse intervalo para que a gente não sofra essa interferência aí de um certo aprendizado aí que ele possa ter adquirido do teste, né? Ele vai lembrar e tal, então isso pode atrapalhar. Então é importante dar esse No intervalo. momento que eu faço uma avaliação, até se eu for, por exemplo, para um outro profissional, pode ser que o resultado dê diferente justamente por conta dessa aprendizagem do teste. Sim, pode sim. O indicado é que utilizem-se outros testes, né? Entendi. Outros testes, né? Para a gente conseguir ter o resultado adequado, efetivo aí, fidedigno, né? Fiel. Ou fazer uns cálculos também, né? E aí a gente já entra muito aprofundado aí, porque alguns testes eles dão esse cálculo do efeito aprendizagem que a gente chama, né? Você consegue fazer uns cálculos para entender até que ponto que a pessoa memorizou ou não, né? Então isso aí é mais complexo, né? Mas por isso que a gente faz. Pode acontecer, por exemplo, de um diagnóstico médico ser diferente do resultado da avaliação neurocognitiva? Então, essa é uma pergunta importante aí. Pode ser que sim, depende. Assim, muitos médicos eles já estão nos buscando, né, para fechar um diagnóstico, o que a gente chama de um diagnóstico diferencial. Por quê? Alguns transtornos eles são similares nos comportamentos, nos sintomas, nos sinais ali. Eles podem ser parecidos. E muitos médicos já têm buscado a neuropsicologia para, oi, me ajuda aí, né? Vamos ter um diagnóstico diferencial para saber se é isso ou não, né? Se é, por exemplo, o TDAH, né? Que é muito falado aí. Até para uma orientação medicamentosa, o TDAH, neuropsicólogo, me ajude a entender se o TDAH está num nível muito mais relacionado à impulsividade ou à atenção. Porque a medicação para uma coisa é diferente da medicação para outra, né? Então, às vezes, o profissional ele solicita o neuropsicólogo para ter essa orientação mais correta, né? Mais direcionada. Mas alguns médicos ainda não têm buscado a nossa orientação, né? Alguns médicos ainda têm, é claro, como é da prática deles, dar o diagnóstico, né? Eles têm isso aí. Eles acabam dando o diagnóstico por uma avaliação clínica, né? Conversa com os pais e tal. Só que às vezes, quando a gente vai avaliar, esse paciente conhece a avaliação e vai avaliar, a gente encontra sim alguns diagnósticos diferentes. Às vezes os pais chegam com eu tenho um diagnóstico de autismo, ou eu tenho um de TDAH, porque foi uma avaliação clínica ali no consultório, e quando a gente vai avaliar, não é, né? Às vezes está relacionado a uma deficiência intelectual, ou algum outro traço aí, alguma outra influência, né? Às vezes da escola, às vezes de casa. Então, tem sim, pode acontecer essa diferença aí, pode sim. Entendi. Ótimo. Ou seja, né, é importante que a gente perceba que não é que o médico não tenha a capacidade de dar esse diagnóstico, mas que o neuropsicólogo ele tem instrumentos, né, para fazer essa medida aí, né, esse diagnóstico, Sim, que às vezes numa sim. avaliação clínica o médico não vai conseguir dar, né? Porque ele está só É, falando, ele está só conversando, né? Então, às vezes, sim. é pelo relato que o pai ou a mãe traz, ou pelo relato, né, de alguma outra pessoa da escola, né? O psicólogo não Aham. vai utilizar desse relato, mas ele vai principalmente utilizar outros instrumentos para avaliar se esse relato ele também é fiel àquilo que as outras coisas estão mostrando, né? Sim, isso é muito importante, assim, às vezes o médico, ele ouve aí essa família
e às vezes é uma mãe, um pai, né, que traz uma percepção assim muito distorcida, ou às vezes muito intensa de alguma situação, né? Porque está muito incomodado, porque está pressionado pela escola, porque, né, tem aí várias interferências. E aí esse médico ele vai ouvir essa família e pode ser que ele dê um diagnóstico aí baseado nesse discurso, né, nessa fala. E a avaliação não, a gente vai observar tudo e vai colocar esse paciente para fazer esse teste num ambiente mais controlado, né? Claro que assim, Pamela, é importante a gente colocar também que os testes, eles também podem ter interferências, né? Eu não estou aqui dizendo que é o teste o mais fidedigno possível, né? A gente acredita que ele tenha essa fidelidade, né? Por estar num ambiente controlado, por testar uma função específica, mas claro, ele pode ter interferências também, né? Pode ter interferências aí do estado emocional. Eu costumo dizer que alguns pacientes precisam ir para a terapia antes de fazer a avaliação. Eu peço também para os pais, traga o seu filho nas condições, assim, necessidades básicas supridas. Sono bom, alimentação boa, né? Comeu, dormiu bem, não está doente, porque isso tudo pode interferir no resultado de um teste, né? Então, a gente precisa ser sensível a isso também. Ótimo, que bom que você falou isso, Renata. Se por acaso, então, eu vou levar meu filho para fazer uma neuroavaliação, né? E aí eu sei que ele passou por uma situação, o que eu devo fazer? Qual que deve ser o procedimento? Eu aviso para esse psicólogo, eu desmarco, eu marco para outro dia. Como é que costuma ser isso, então? Como que é a sua pergunta? Repete para mim. Você... Tipo, Desculpa. eu sei que o meu filho, né, precisa fazer uma neuroavaliação, tá agendado, vamos supor que tá agendado para hoje à tarde, mas eu sei que ele tá bem ou ele passou mal. O que eu devo fazer nesses casos? Eu desmarco, eu comunico ao Sim. psicólogo, como que é? Entendi. Eu normalmente já faço esse combinado no início com a família. Eu já informo isso para a família. Olha, esses dias mesmo veio um paciente que eu percebi que ele não estava bem, a mãe trouxe, né? Eu já faço esse combinado inicialmente com a família. Olha, se teve alguma situação, um parente não está bem, é uma coisa que pode impactar, né, emocionalmente aí nesse paciente, aconteceu alguma tragédia na família, enfim. Tem pais que são muito certinhos, assim, né, muito fiéis aí ao tratamento, então eles levam mesmo, super comprometidos. Mas eu já faço esse aviso, aí a família entra em contato e remarca esse atendimento, né, comunica, né, essa dificuldade aí. Esse paciente veio, ele estava um pouco nauseado, né, um pouco assim, e eu percebi que ele não estava na sua condição normal, assim, de quando a gente fez as outras sessões. Então, nesse dia eu falei, olha, vamos desmarcar, vamos remarcar, hoje o fulano não está bem, acredito que isso pode comprometer, e a partir do momento que eu faço a aplicação do teste e percebo que ele não responde muito bem, eu perco esse teste, né? Eu vou precisar aplicar outro, porque eu não vou poder reaplicar. Então, eu prefiro desmarcar, e aí na ocasião eu acabei chamando a mãe, conversando com a mãe, né? Aplicando alguns instrumentos nela, e ele ficou lá na recepção quietinho, né? Vendo TV para a gente fazer na outra sessão. Eu prefiro, acho mais prudente dessa forma. Ótimo. Queria fazer uma outra pergunta, assim, o que costuma dar esse clique de que eu preciso procurar, né, o que você costuma receber mais no seu consultório, né, vamos dizer assim, ou o que você indica para as pessoas que, se elas estiverem observando, elas devem buscar um neuropsicólogo, né? Por exemplo, você falou né? Se eu estou tendo um problema de memória, eu posso tentar buscar um neuropsicólogo para ver se isso pode estar relacionado, né? Se eu tenho uma agitação, se eu tenho, né? A colega perguntou um tique, né? Que mais que dá esse indício, né? Posso ficar atenta aí para, de repente, pensar, opa, preciso buscar um neuropsicólogo. Então, Pamela, eu acho que tudo que nos incomoda,
assim, eu costumo dizer que assim como para terapia, né? Se é uma coisa que eu estou lidando bem ali, eu estou com perda de memória, mas tranquilo, eu estou bem com isso, tá show. E assim, não está me incomodando, né? Eu percebo que eu criei estratégias, enfim. Eu acho que tudo que estiver no nível de incômodo, né? De atrapalhar, de me atrapalhar nas minhas rotinas, nas minhas atividades do dia a dia, ou muitas pessoas falando, né? Você precisa ver isso, né? É importante que a pessoa queira ver, né? É importante que esteja incomodando a pessoa, assim como para as terapias mesmo, Hum. né? Eu preciso que esse paciente identifique alguma dificuldade. Então, pode ser atenção, memória, né? Quando é criança, normalmente quem vai perceber são os pais, são os responsáveis, a escola, né, o pediatra, né? O pediatra, ele também é um parceiro muito, muito parceiro nosso, assim, muito próximo, porque ele percebe, opa, né, a linguagem. Tem uma idade aí, né, que a gente precisa estar começando já com as primeiras palavrinhas, a gente espera um tempo aí, mas o pediatra, ele consegue ver através desses marcos do desenvolvimento que essa criança já ultrapassou esse limite. Então, o pediatra também, ele pode encaminhar. Mas, assim, o paciente mesmo, qualquer disfunção, qualquer comportamento que seja ruim para ele, inadequado, que traga algum prejuízo, né? E aí a gente está falando de tudo, de uma percepção espacial, de atenção, e aí eu vou falar das funções mesmo, né? De linguagem, de memória, de atenção, de inteligência, de tudo aí, né? De construção aí, de coordenação motora, né? Às vezes uma tremedeira, algo que te impossibilita aí para a gente verificar se tem alguma alteração, né? Neurológica, disfunção ali. Então, Questões comportamentais, assim, questões relacionadas até à sexualidade, também o neuropsicólogo pode avaliar? sim, em relação à personalidade, né? E, por exemplo, que tipo de questão sexual em relação à sexualidade, assim, você quer dizer? Por exemplo, alguns pacientes, né, podem ter problemas, por exemplo, relacionados à ansiedade de desempenho, ou até mesmo ejaculação Sim, precoce, por exemplo, sim, sim. fazem esse tipo de avaliação também. Sim, 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 sim. Isso aí. A gente vai. Também existem, né, a parte de bateria de personalidade, de ansiedade, de depressão. Então, sim, a gente vai fazer essa avaliação desses níveis, né? Que nível aí que está, né, essa ansiedade, de que até que ponto que isso pode estar influenciando nesses comportamentos também, também. Entendi. Certo. E tem alguma curiosidade com relação à neuropsicologia que você acha que seja interessante de trazer? Que você Hum, pode contar para a gente aí, inclusive contar de repente até, né, lembrando sempre, né, que a gente sabe que tem a questão do sigilo e etc. Mas, por exemplo, talvez um caso que você tenha lidado e que você achou que foi muito interessante, né, alguma coisa que você possa trazer para a gente, lógico, preservando, né, a identidade e todos os dados, claro. mas como aí um relato para que às vezes a pessoa possa se identificar, observar algo que ela viu em casa, né, e falar, nossa, eu tenho isso, acho que eu preciso ir no neuropsicólogo, né? Aham. Então, Pamela, eu costumo sempre falar algo um pouquinho do que a gente já falou, né? Eu já tive uma paciente que ela chegou com um diagnóstico de autismo fechado, né? Ela tinha por volta dos 4 anos, mais ou menos, e aí a gente foi trabalhando. Primeiro a gente começou com terapia, né? É, e aí porque ela já veio com esse diagnóstico, então não veio direcionada para avaliação. Então a gente começou com terapia e eu comecei a observar, né? E a gente começou a perceber assim outras questões que poderiam estar interferindo. Tinha atraso na linguagem, tinha um comportamento de estresse, de extremo estresse, as chamadas crises, né, do autista.
onde ela se escondia, onde ela se fechava, não se comunicava bem, nem de maneira nada verbal, e pouca comunicação não verbal, assim, né, gestual e tal. E aí a gente foi trabalhando, e aí eu fui percebendo algumas coisas e tal, e fui começando a questionar esse diagnóstico. Através da anamnese, a mãe já trouxe que ao longo do desenvolvimento dela, até por volta dos 3 anos, ela teve várias otites, né, inflamações de ouvido aí por conta de uma alergia e tal. E aí, no final, assim, a gente trabalhou várias coisas, e essa criança foi se desenvolvendo, né? A mãe buscou ajuda para essa inflamação de ouvido, buscou ajuda para essa alergia, tratou esse ouvido, tratamos outras questões em casa, familiares, Uhum. e no final ela avaliou e realmente não era autista, né? Uma criança típica, com desenvolvimento, estava atrasado naquele momento, né? Mas devido a outras questões, né? A outras situações. Então, a gente consegue perceber muito isso, assim. Ou às vezes um paciente ele vem categoricamente com aquilo ali, é uma disfunção na atenção. Esse paciente não presta atenção, esse paciente viaja, né? Eu falo mais de crianças assim, porque isso vem com maior frequência, né? Uhum. Uhum. E aí esse paciente vem como atenção mesmo. E quando a gente vai ver, ele tem uma disfunção na memória. Então, é claro que ele não vai prestar atenção, porque ele esquece aquela coisa ali várias vezes, né? Então, é cansativo para ele, é um gasto de energia enorme. Ele tem uma dificuldade que é na memória, né? Num tipo de memória que a gente fala, né? Então, tudo isso pode influenciar a questão da personalidade também, a questão da ansiedade, que você falou, às vezes é uma criança iniciando uma depressão, né? Então, isso é uma curiosidade, assim, algo que me encanta muito na neuropsicologia, que são as variáveis, né, que podem estar envolvidas ali com aquele diagnóstico. Aquele diagnóstico ali não é uma coisa estática, né? Não é aquilo e ponto, Uhum. né? Quando a gente não avalia, a gente precisa buscar, a gente precisa, né, encontrar o que pode estar atrapalhando. Uma coisa que já aconteceu, o paciente chegar para mim com diagnóstico de TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em uso de Ritalina e não ter evolução. Não ter evolução. Quando eu avaliei, esse paciente tinha um transtorno de aprendizagem. Ou seja, ele tinha uma dificuldade em uma outra área, a Ritalina nunca ia ajudar, assim, né, nunca ia resolver aquele problema. Ajudar, eu acho que pode ajudar, alguns pacientes ajudam, né, no foco de atenção, mas essa paciente, ela tinha atenção, né, ela só não conseguia desenvolver aí essa aprendizagem, ela tinha essa interferência. Então, como isso é esclarecedor, né, para a família. E uma coisa que eles quer, né, do diagnóstico mesmo, aí é um medo, né, de descobrir alguma coisa, né? Às vezes é adulto e eu já vivi a vida inteira assim, para que eu vou mexer nesse vespeiro aí? Ou é uma criança e a família tem muito medo de descobrir, porque vai estigmatizar, vai rotular o meu filho e tal. Mas eu costumo dizer que o diagnóstico ele é para ajudar, né, para dar liberdade aí da gente conseguir atender a necessidade desse paciente, porque às vezes está fazendo um tratamento eterno que não está certo, não está direcionado, né, não está orientado para aquela dificuldade, ou vive a vida inteira criando estratégias para uma dificuldade tal, sendo que poderia, com uma ajuda específica, com uma orientação, trabalhar de maneira muito mais assertiva, né? Uhum. Então, eu costumo dizer que o diagnóstico ele é para ajudar, né? Ele é para direcionar, ele é para abrir horizontes, né? A gente identifica as fraquezas e as forças, como eu falei no início. E a gente utiliza as forças que a gente encontra na avaliação, as habilidades daquele paciente para atuar nas fraquezas. Então, é um paciente que tem dificuldade com a compreensão verbal, compreensão auditiva ali, com aquilo que é falado. Então, pais, vamos trabalhar com o que é visual. Então, vamos colocar ali tudo que você precisa que ele faça por escrito, por desenho, né, na parte visual ali, porque esse paciente ele vai atender muito mais a esse comando que é visual. Então, a gente utiliza as forças para
trabalhar em cima das fraquezas, né? E isso é, assim, maravilhoso, assim, porque o ser humano, ele tem múltiplas habilidades, né? Então, não dá para a gente ficar focando só no déficit do paciente, na deficiência do paciente. A avaliação, ela serve para a gente focar e utilizar as habilidades, né, em prol das dificuldades. Perfeito. É. Ou seja, se bobear, dá para qualquer pessoa fazer avaliação neuropsicológica em qualquer momento da vida, porque de alguma forma, Dá. né, ela vai obter Uhum. conhecimentos sobre si muito importantes, né? Sim, com certeza, Pamela, com certeza. Ao longo do envelhecimento também, né? Às vezes a gente, será que é Alzheimer? Será que não é? Né? Será que passou por alguma situação? Teve perda de memória? A avaliação, ela também, na fase, nos idosos, aí, ela também é muito importante, né? Para a gente entender qual que é aquela patologia, o que que é, né? Uma demência inicial, uma demência leve ou é um Alzheimer, né? Para a gente é, diferenciar isso aí. Então, sim, a avaliação, ela está em todos os níveis, em todas as idades, pode ser feito por todas as pessoas, né? Com Muito isso aí. bom. Nossa, já foi nosso horário, né? Vamos então, nós vamos finalizar e eu queria finalizar, lógico, pedindo para você, né, passar para a gente os seus contatos, o contato da clínica, né? Se essa Uhum. viu a live, falou, nossa senhora, preciso levar meu filho, eu preciso ir lá fazer, né, uma Uhum. ação. Como que ele contata você, Renata? Então, hoje eu estou atuando, né, na Clínica Primores, né, que fica em Jardim Camburi. Nós temos lá muitos profissionais, né? A nossa equipe é multiprofissional, né? Nós temos fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, pedagogo. Então, a gente preza pelo trabalho multiprofissional, que eu acho que tem muito mais vantagens. Né? Tem o nosso Instagram, né? Primores Clínica. Posso deixar lá, né? Meu contato também, tem o nosso contato lá, nosso Facebook, no Google. Então, tem várias formas aí de você buscar a Como é que nossa está nesse clínica. período de pandemia aí? Vocês estão fazendo as Ah, importante. presencialmente ou como é que está sendo? Sim, sim. A gente tem tomado todos os cuidados, mas voltamos aos atendimentos presenciais, sim. Eu retornei às avaliações, porque, para mim, né, enquanto profissional, é muito complicado fazer avaliação online. Existem testes, né, de aplicação online, mas como atualmente eu estou avaliando crianças, né, algumas crianças, então eu acho que fica muito complicado. Então, eu retornei às avaliações, os nossos profissionais estão atendendo presencialmente, com todos os cuidados. Assim, a gente deu um intervalo maior entre um paciente e outro, a gente está usando, né, todo o EPI, né, o equipamento lá, óculos, viseira, a máscara, para o atendimento infantil principalmente, né, porque a maioria das crianças não consegue ficar de máscara. A gente entende essa dificuldade, então a gente está pedindo para um acompanhante só também, né? Estamos tendo esses cuidados aí, utilizando só alguns brinquedos de terapia higienizáveis, né? Estamos tendo todos esses cuidados, já tem um mês e pouco que a gente retornou os atendimentos e graças a Deus a gente não teve nenhum caso ainda, né, de Covid, então acredito que seja graças a esses cuidados aí, essa precaução. Ótimo. Ou seja, né, se alguém está precisando aí de ajuda nesse momento, pode buscar a clínica, que ela vai obter essa resposta aí, né? Nem todos estão Sim, tomando, mas vocês estão lá para ajudá-los, né? Então, novamente, Instagram, como é que é? Primores? clínica, Primores Primores Clínica. Clínica, ótimo. Isso. Então, né, quer saber mais, quer falar de neuropsicologia, busca a Renata, busca, né, a clínica. E queria agradecer demais, Renata, o seu tempo, por você ter disponibilizado o seu tempo para você conversar com a gente, principalmente, né, sabendo aí que você está retomando os atendimentos, né, então é um tempo que você está, Sim. às vezes, dedicando aí para um outro, né, paciente, está aí trazendo o seu conhecimento para a gente, então queria agradecer demais, estou muito feliz de você ter topado participar. E Obrigada a você, Pamela. Obrigada a você por essa oportunidade, né? Que a gente precisa fazer mais também nessas iniciativas aí de divulgar a psicologia, porque eu acho que é muito, muito rico, muito rico. Muito obrigada a você aí por essa oportunidade.
Ai, que bom. Então, vamos pensar em vários outros projetos aí, né? Vamos. Super interessante mesmo. Muito obrigada Aham. novamente, Renata. Um prazerão te receber aqui. E Obrigada. até breve. Eu espero você Até. na oportunidade, hein? Um Tá ótimo. Um beijo. beijo, tchau. Tchau.